Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que é essencial para todas as empresas, que é finanças na área de recursos humanos. E eu não estou falando de departamento pessoal. Você já parou para pensar quanto custa a rotatividade de funcionários para sua empresa? Não estamos falando apenas do impacto na área de recursos humanos, mas em várias áreas chaves da empresa. Então, se prepare para entender como a rotatividade afeta a sua empresa. Primeiro, o empresário, depois o RH, depois o financeiro, o jurídico e o DP, o departamento pessoal. Para o empresário, o que precisa garantir a sustentabilidade e o crescimento do negócio. Para o RH, que trabalha para manter uma equipe motivada e alinhada com a cultura da empresa. O financeiro, que lida diretamente com os números e os impactos financeiros dessas mudanças. E o jurídico, como é que o jurídico entra nessa questão? Quando ele se preocupa com a conformidade e possíveis implicações legais, processos, litígios na justiça. E o departamento pessoal, o DP, sendo responsável por todos os processos administrativos. Mas não para por aí. No vídeo de hoje, vamos detalhar cada um desses impactos e mostrar como a rotatividade pode afetar a sua empresa de maneira abrangente. Então, fica aqui com a gente para descobrir meios, caminhos, estratégias que podem ajudar a reduzir esses custos e manter a empresa no caminho do sucesso. Quero te convidar para que você conheça a 8 Grupo Aliança e a plataforma com todos os programas de desenvolvimento de carreira na área de gestão de recursos humanos. Se prepare, você vai aprender tudo, inclusive o módulo de aceleração de carreira na área de gestão. Nós vamos ter um módulo só sobre dados estatísticos do RH, ou seja, uma introdução a indicadores, inteligência emocional, compliance na área de recursos humanos, governança no RH e o módulo completo de aceleração de carreira. Então, inscreva-se. Então, vem com a gente. Como é que a gente vai trabalhar nessa questão? Primeiro, a gente está falando de quê? Dos custos. Olha, custos de quê? Da rotatividade. Rotatividade. De uma empresa. Quais são esses custos de rotatividade? Primeiro, nós falamos de quê? Na visão do empresário. Depois, nós falamos o quê? Na visão de quem? Do RH. Nós falamos na visão do financeiro, na parte de finanças, e a gente não está falando de DP. E depois, na visão o quê? Do jurídico. E, por fim, na visão do departamento pessoal, o DP. Então, é importante ter essa visão dos custos e do impacto em cada área. Então, vamos lá. Primeiro, o turnover ou a rotatividade de funcionários, ele pode ter impactos significativos em várias áreas de uma empresa. E aqui eu vou te passar o impacto geral sobre cada um desses itens, do empresário, do RH, da finanças, do jurídico e do DP. Para o empresário, qual é o foco do empresário aqui desses custos, né? São custos de quê? São custos adicionais. Vamos escrever aqui mesmo, ó, custos adicionais. São custos adicionais que nós vamos calcular. Perda de conhecimento poderia entrar aqui também, ó, perda de conhecimento, impacto na cultura. Ou seja, mais um item aqui já é suficiente. Impacto na cultura. Ou seja, a empresa, para o empresário, né, olhando com o olhar da empresa, é na custos adicionais, perda de conhecimento, impacto, né? Impacto na cultura organizacional da empresa. Sem esquecer também de quê? Da reputação, porque o turnover alto pode prejudicar a imagem da empresa no mercado, dificultando o quê? A atração
de talentos, porque é uma empresa com alta rotatividade, ninguém quer trabalhar, porque na verdade o processo de recrutamento e seleção é uma venda, é uma troca de experiências. Esse é outro assunto. E nos recursos humanos, o que que entra dentro dos recursos humanos? Deixa eu apagar aqui. Então você já sabe que, por uma visão do empresário, custos adicionais, perda de conhecimento né, e o que? A cultura e a reputação, impacto na cultura. Mas pensando, olhando com o olhar de quê? De recursos humanos, o departamento pessoal. Aqui nós vamos ter o quê? O recrutamento e a seleção. Mais alguma coisa? Sim, o engajamento. O engajamento. E o quê? E a retenção. E a retenção. Poderia olhar outras causas? Sim. Olhando recrutamento e seleção, né, a necessidade de constante de contratar e integrar novos funcionários vai aumentar a carga de trabalho e pode resultar em quê? Em sobrecarga da equipe. Então, esse é um ponto negativo. O engajamento. Quando se olha o engajamento, está falando de quê? Nesse aspecto. Nesse aspecto, está falando de quê? Um turnover alto. Um turnover alto pode implicar em que? Engajamento e retenção, né? E pode indicar o quê? Problemas. Que tipo de problemas? Quais são os tipos de problema? Clima, tóxico, políticas incertas, né? Ou seja, quando você não tem visão, incertas, mas o que falta de transparência. Ou seja, são custos associados que não são levados em consideração. A gente vai definir alguns tipos de custos. E por fim, o RH ele precisa analisar as causas, né? O RH ele precisa identificar, mitigar para reduzir as causas de quê? Do turnover, como salários baixos de mercado, comparar com os concorrentes, a região, falta de oportunidade de crescimento, falta de um plano de carreira, falta de um plano de cargos e salários, ou seja, é uma falta, é uma escassez de processos. É um ambiente de trabalho que deveria ser adequado, se torna inadequado, mesmo às vezes a empresa oferecendo toda a estrutura e o suporte, mas falta o conhecimento. Então, o terceiro item, vamos apagar aqui, porque nós falamos na visão do empresário, nós falamos agora na visão na área de recursos humanos, e agora nós vamos falar na visão do financeiro. O que o financeiro tem a ver com a rotatividade? O que o financeiro tem a ver com a rotatividade? Já parou para pensar? O departamento financeiro ou a área financeira, ela sente o impacto do turnover em termos de que, olha, é um outro olhar do RH, em termos de que custos e eficiência. Custos e eficiência. Aí vai entrar o quê? Os custos diretos, os custos indiretos, mas o quê? O que entra nessa brincadeira toda, né? O planejamento financeiro. O planejamento financeiro fica complicado. Os custos diretos, o que isso significa, né? Vamos voltar aqui para a tela. Os custos diretos incluem custo de recrutamento e seleção, treinamento e integração de novos funcionários. Os custos indiretos é a perda de produtividade, erros devido ao quê? A falta de experiências, perda de oportunidade de negócio.
No planejamento financeiro, a alta rotatividade, né, vai dificultar bastante a previsão de custos e planejamento financeiro. Mas como é que tudo isso vai impactar olhando a empresa falando de custo? A gente vai calcular exatamente item por item, mas é preciso entender a base. A base. E por fim, vamos lá, e não é o fim, né? Ainda falta o DP, é o jurídico. Vamos lá, qual é o impacto dos custos na parte jurídica? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando um funcionário ele processa uma empresa, ele não processa a empresa, ele processa pessoas dentro da empresa, que vai impactar a empresa. Ele processa uma má gestão geral da empresa, ele processa um microgerenciamento, ele processa um abuso de poder e autoridade, ele processa um assédio, ele processa um desvio de função, ele processa uma falta de crescimento, ele processa a desorganização empresarial, ele processa pessoas olhando a empresa. Então, essa visão tem que mudar, né? Então, qual é o impacto pensando na questão, pensando faltou quem? A gente falou sobre o financeiro, no jurídico. O departamento jurídico ou área jurídica pode enfrentar questões decorrentes do turnover. Olha só os processos de recursos humanos se embaralhando, se criando tranças com outros processos. Ou seja, já parou para pensar e analisar as áreas hoje nas empresas que trabalham tão distantes? Só que quando a gente olha para uma empresa, a gente está falando de quê? Pensando no jurídico. Nós estamos falando do que? Do compliance. Só alguns itens que a gente está colocando, tá? Compliance. Mais o que? O compliance e a regulamentação. Riscos de quê? Quais são os riscos? Você já pensou que também tem riscos de litígios? Por exemplo, no compliance e regulamentação, existe o que? A necessidade de garantir que todas as contratações e demissões estejam em conformidade com a lei. Então, quando fala de compliance e regulamentação, eu estou olhando todos os processos, não só de recrutamento e seleção, mas eu estou olhando se todos eles estão em conformidade com a legislação trabalhista e as regulamentações, o que? Locais, até sindicais. E o outro item, qual seria o outro item? A questão de... Vamos lá. Qual seria esse último item aqui? Na verdade, a gente está colocando alguns, tá, pessoal? São riscos, né? Riscos de litígios. Isso são disputas judiciais na justiça ou processos. Então, cada um desses itens é importante analisar, né? Já na questão de riscos e litígios, altos índices de turnover podem aumentar os riscos de litígios. Como eu falei, as pessoas, eles não processam a empresa, as pessoas processam outras pessoas por problemas dentro de uma empresa. Isso vai levar a o que? Disputas trabalhistas, como disputas por rescisões, discriminação, más condições de trabalho, e tudo isso vai afetar a empresa, mas na verdade ele está processando pessoas que vai atingir a empresa. E por fim, documentação de processo, né? Manter uma documentação assertiva e adequada de processos, seja desde a recrutação, do recrutamento e até a demissão,
né? E a contratação é crucial para o quê? Evitar problemas legais. Então, uma documentação ela gera o quê? Transparência de como os processos são executados e trabalhados, organizados e mantidos. E vai tudo isso servir o quê? De evidências em questões de litígios, disputas judiciais e processos judiciais. Então, novamente, a área de RH falando com o departamento pessoal, falando com a área financeira, falando com a área jurídica, e todo mundo falando, trabalhando, buscando o quê? Ah lá, o jurídico, o compliance. Aqui, ó, buscando o quê? O compliance, ó. Ó, deixa eu marcar aqui, ó. O compliance. Entenda, algumas empresas têm uma área de compliance, outras têm uma área de conformidade, mas é a mesma coisa. A conformidade é o resultado do processo, ele está conforme, está ok, seguindo os padrões e as regras. O compliance é a área que vai garantir a conformidade, mas algumas empresas chamam que é uma área de compliance e uma área de conformidade, mas é a mesma coisa. Tá? A conformidade é a saída, é o resultado do processo, e o compliance é a garantia daquilo ali, seguindo o que? As leis, as regulamentações, os riscos, as disputas, garantindo que tudo isso esteja em conformidade com a lei, legal, né? Seja legal, e com as conformidades locais, sejam até relacionadas a áreas ou setores ou a região que tem suas próprias legislações. E como funciona os custos no DP? Agora a gente vai falar sobre o departamento pessoal, né? A gente apaga aqui. E aí, já tinha essa visão dos custos relacionados e o impacto de cada área? A gente nem entrou nos detalhes ainda para falar, né, exatamente. E o DP? Como o DP é impactado? Como? Já parou para pensar sobre isso? Então vamos lá, vamos analisar o departamento pessoal. O departamento pessoal, ele lida com implicações, ou seja, o impacto das práticas de turnover, né, que vai gerar o turnover ou a rotatividade. E aí entra o que dentro do departamento pessoal? Vamos lá. Entra o processamento das demissões. Na verdade, as pessoas saem demitidas e tem que processar toda aquela papelada. Entra a gestão de que das rescisões, os cálculos das verbas rescisórias tem que ser certinho. O cumprimento das obrigações legais, trabalhistas, aí, de novo, aí o compliance está ali garantindo, fazendo uma auditoria para garantir que está seguindo e que tem processos. Aqui entra mais o que, ó, mais o que entra aqui? O onboarding. Afinal de contas, a empresa vai contratar e demitir, e dentro do recrutamento vai ter o quê? O onboarding. Então tem custos de onboarding de novos funcionários. Então, a integração de novos funcionários, incluindo a coleta de documentações, o treinamento oficial e a configuração de benefícios, tudo isso são custos associados ao processo de recrutamento e seleção. O processamento da folha de pagamento, incluindo o novo funcionário, das demissões também. E o outro item é a gestão de quê? De benefícios. Gestão de benefícios. A gestão de benefícios e a folha de pagamento, né? Ajustes frequentes na folha de pagamento e na gestão de benefícios, devido à entrada e à saída, são custos associados ao processo de recrutamento e seleção. Na verdade, a gente está olhando o turnover nesse caso. Então você percebeu que cada departamento tem uma responsabilidade, né?
cada departamento ele é impactado de maneira única e exclusiva. E a coordenação entre eles é essencial para gerenciar de forma eficaz o turnover e minimizar os seus efeitos negativos. Você percebeu que o impacto, sem você entender o impacto financeiro do turnover, fica muito complicado falar em gestão de recursos humanos. Então, aqui foi uma aula para explicar como tudo isso vai ser impactado. Então, na próxima aula, no próximo encontro, você vai entender os cálculos exatos de quanto custa e qual o resultado total da rotatividade. Aqui foi a base. Então, no próximo encontro, no próximo vídeo, eu vejo vocês. Clica aqui, dá um gostei, curte e compartilha. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo encontro.